Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Vamos então, nesse dia 28, às 9h27, vamos dar início então à nossa audiência pública. Audiência pública presidida então pelo presidente da Comissão de Finanças, vereador Luiz Itacir Soares, atendendo uma lei complementar 101 de responsabilidade fiscal, artigo 165 da Constituição Federal. Portanto, o relatório de responsabilidade fiscal, que será, então, já adiante de mão, vou convidar o vereador da comissão também, vereador Marcos Monteiro, para secretariar aos trabalhos. Já convido para fazer parte da mesa o Jefferson Rolim, secretário da Fazenda. Seguindo, então, quero dar as boas-vindas, então, e já anunciar aqui a vereadora Márcia, vereador Maurício, presente, vereador Carlos Nilo. E vou passar para o secretário aqui, para nós, então, anunciar os demais presentes, o secretário e os trabalhadores. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que se encontram aqui na audiência pública. Gostaria de constar a presença, além do secretário da Fazenda, o senhor Jefferson Rolim, também a senhora Stephanie Rezende, contadora, Mauro Fernandes, contador, o secretário de Obras, Jair Pires, e Desenvolvimento Urbano, né? Pedro Nunes, secretário da Agricultura, Jansen Nogueira, secretário de Trânsito, Ari Martins Neto, procurador do CISPREM, a Mônica Salino, do Centro de Referência da Mulher, Cristiano Cesarino, da Cultura, e Edson Farias, adjunto do Turismo. Seria isso aí, senhor presidente. Estou dando continuidade, depois os trabalhos ficará provavelmente com o Mauro e a Stephanie, que vão tocar mais o trabalho técnico, mas eu gostaria antes de passar a palavra para o secretário Jefferson para fazer sua explanação. Com o senhor. Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer a apresentação do terceiro quadrimestre de 2019 e a princípio vou deixar a palavra com os contadores para apresentar primeiro e qualquer pergunta, qualquer dúvida. Não sei se está desligado. Tá. Alô, bom dia a todos. Nós vamos fazer a apresentação do terceiro quadrimestre de 2019. Primeiramente vou deixar com os contadores que eles apresentem o terceiro quadrimestre e qualquer dúvida estamos à disposição para responder qualquer pergunta. Obrigado. Só antes, então, de passar para a Stephanie e para o Mauro, eu vou convidar, porque estamos uma mesa aqui só de homem, eu vou convidar a Mônica Salim para fazer parte aqui da mesa conosco. Passa aqui, Mônica. Então, para dar continuidade, nós vamos, após a apresentação, aí quem quer ir anotando as perguntas, nós vamos passar depois, faz a explanação, os vereadores anotam, nós passamos para os vereadores, após os vereadores vão passar para a comunidade, vão passar para a comunidade, para os demais que queiram questionar, podem ir anotando aí as perguntas, e aí então, após encerrado as perguntas e as dúvidas, esclarecimento, nós encerramos a presente sessão, mas pode ficar, presente audiência pública, pode ficarem bem à vontade.
como já anunciou o secretário, seja bem-vinda, Mônica. Já anunciou o secretário, passamos então para a Steph e para o Mauro. Pode ser assim, vereadores? Mônica, contigo uma palavrinha. Bom dia para todos. Um maravilhoso dia hoje. E eu estou bem contente de estar aqui na mesa participando e me colocando à disposição da Câmara de Vereadores para esse ato de hoje. E muito obrigado, Tacir. Tacir é meu amigo pessoal, a gente se conhece lá de fora. Estou bem vaidosa de estar aqui hoje. Ai. Então tá. Bom, damos início, então, à apresentação dos dados do terceiro quadrimestre de 2019. Então, o objetivo da audiência é demonstrar se aquelas metas que foram traçadas lá na LDO, em relação à arrecadação da receita orçamentária, o cronograma bimestral tanto da receita como resultado primário e nominal, e a demonstração dessa compatibilidade, né, entre a receita e a despesa. Então, o objetivo é ver se esses dados eles estão de acordo com o que foi planejado anteriormente. Então, isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 8º e 9º, e os valores, as metas, elas vieram da Lei Orçamentária Anual, que é a 7.429, de dezembro de 2018. Então, essas metas fiscais elas foram estipuladas para a receita, para a despesa, também uma limitação no montante da dívida pública consolidada e líquida e os números referentes ao resultado nominal primário, que é o que nós vamos demonstrar a seguir. Então, lá a lei, o que ela diz? Ela diz que se no final do bimestre, né, a administração ela entender que a realização, que a receita realizada, ela não vai comportar o cumprimento da meta de resultado primário, então o Poder Executivo e Legislativo ele tem uma responsabilidade, que é de promover a limitação de empenho e a movimentação financeira. Então, esses valores, esses montantes, eles são apurados, né, o quanto que há de ser limitado, e isso é informado aos outros entes. Então, o terceiro quadrimestre ele apresentou os seguintes dados. Esse quadro ele demonstra a evolução da receita orçamentária. Então, em relação lá ao valor previsto, né, de todas as nossas receitas do município, então era o valor previsto e o valor atualizado foi na ordem de 314.664.000 e até o bimestre, até no caso dezembro de 2019, desse valor, nós realizamos 265.420.000. Então, aqui nós já vemos, né, uma diferença do valor que foi previsto com o valor realizado, na ordem de 49.244.000. Esses são os dados da receita. Em relação à despesa orçamentária, nosso valor previsto era na ordem de 314.574.000. Então, até o dezembro, nós liquidamos, então, 292.075.000. Desse valor, parte desse valor ele foi pago, 248 milhões foram pagos, e o valor inscrito em restos a pagar, né, valores que não foram liquidados ou os restos não processados, são na ordem de 14.836.000. Nós estipulamos uma meta de resultado primário para todo o ano de 2019, né, referente aos 12 meses, na ordem de 12.228.000. Então, o que ocorre? Esse valor, conforme vai passando os quadrimestres, ele é parcial ao quadrimestre, mas quando ele encerra um ano, essa meta ela é integral. Então, a nossa meta era de 12.228.000. Então, essa meta de 12.228.000, ela não foi atingida, ela ficou deficitária na ordem de 8.457.000. Então, aqui nós temos uma diferença de 20.685.000. Traduzindo esses valores, né, nós precisávamos que a receita ela superasse a despesa nesses 12 milhões e não foi o que aconteceu, né, devido a todas as dificuldades que o município enfrenta.
Esse valor aqui, são os dados consolidados do município, né, incluindo as autarquias. Esse quadro ele demonstra a nossa receita primária, a receita primária do município. Aqui nós visualizamos uma receita primária total, que foi prevista, de 247.301.000, e uma receita realizada de 228.678.000. Então, essa meta, né, da receita primária, ela não foi atingida, então, já que nós tivemos um valor de 7,53% a menor, com uma redução, uma diferença de 18.623.000 em relação ao previsto. Em relação à despesa primária, a nossa previsão, né, da dotação atualizada era de 297.136.000, dos quais os valores que nós tivemos em despesas liquidadas foi 237.135.000. Esse quadro ele é um quadro bem resumo dos quadros que foram apresentados anteriormente, né? Então, aqui ele confronta, para mim, obter o meu resultado primário, eu preciso confrontar minha receita primária frente à minha despesa primária. Então, eu tenho ali o previsto da receita primária de 247.301.000 e um valor executado no período, né, uma receita arrecadada de 220.678.000. Então, ali tem essa diferença, né? Então, uma frustração de receita de 18.623.000. Então, nós consideramos, no caso, um valor a menor na receita como um resultado negativo, né? Eu previ uma receita, mas ela não se concretizou. Quanto à despesa primária, ela tinha uma previsão de 297.136.000 e o município executou, nesse período, 237.135.000. Observando assim os números, eu previ que eu ia gastar 297 milhões, mas eu gastei 237. De fato, trata-se de uma economia de 60 milhões, mais ou menos, em relação ao previsto. Nós consideramos esse resultado como positivo. Mas, quando nós comparamos o valor da receita executada com a despesa, nós observamos que a receita está um valor a menor. Né? Nós temos uma receita, então, de 228.678.000, frente a uma despesa de 237 milhões. Então, essa despesa ela supera a nossa receita. Né? Embora cada uma delas tenha a sua consideração, uma frente à outra, nós temos um resultado primário, que seria um déficit orçamentário, na ordem de 8.457.000, que foi o quanto a minha despesa superou a minha receita. Então, o município, esse quadro, o slide está explicando melhor, né, o que já foi tratado ali, que teve uma economia na despesa na ordem de 20%, mais ou menos, né, os 237 milhões frente aos 297, mas, ainda assim, o município mantém aquele déficit orçamentário quando nós colocamos essa despesa frente à receita, nessa ordem dos 8.457.000. Há de levar em consideração também a questão dos restos a pagar não processados, que no caso, são aqueles valores que não foram liquidados. Eles estão empenhados, mas eles não estão liquidados, na ordem de 23.282.000. Então, eu fazendo a soma dos 23 milhões, né, com os 8 milhões que nós tivemos lá, então, esse déficit orçamentário primário ele fica na ordem de 31.739.000. Esse quadro ele explica ali qual que era a minha meta. A minha meta era que a minha receita superasse a despesa em 12 milhões, o que não ocorreu, que foi inverso, né? A despesa superou a minha receita em 8.457.000. Então, esse valor negativo com o valor positivo que eu esperava, eu tenho essa diferença apurada de 20.685.000. Então, o desempenho da receita nesses valores, nesse ano, ele era de 12.228.000. Então, as dotações elas foram todas posicionadas na posição 31 de dezembro, e um resultado primário deficitário, então, de 8.457.000. Então, dessa forma,
a meta que foi proposta para o período ela não foi atingida. Então, o resultado primário ele ficou deficitário, e ainda que a despesa ela tenha gerado essa economia de 60 milhões, existe a frustração de receita de 18.623.000 e os restos não processados na ordem de 23.282.000. Passamos agora às informações relativas ao resultado nominal, né, que nós utilizamos o resultado abaixo da linha, que demonstra a variação da nossa dívida líquida consolidada. Em 31 de dezembro de 2018, nós tínhamos uma dívida consolidada bruta de 36.841.000 e nós tínhamos, para cumprir com essa nossa disponibilidade de caixa, fora os restos, nós tínhamos 33 milhões. E nossa dívida consolidada lá em dezembro de 2018, ela estava em 3.625.000. Já esses valores em 2019, em 31 de dezembro de 2019, essa dívida consolidada ela estava em 70.398.000. Com as disponibilidades, né, nós tínhamos 33.712.000. Então, restando uma dívida consolidada líquida de 36.686.000. A gente chama atenção ali para aquela questão dos restos a pagar processados, né, até o bimestre de 2019. Ali nós temos 45.939.000. O que ocorre? Desses 45 milhões, 41.568.000 são dos restos processados da prefeitura, né? Então, 41.561.000 se referem à prefeitura. E desses 41 milhões, os valores que nós temos com o CISPREM somam 32.935.000, né? E a diferença se referem a outros credores. Em relação aos restos não processados, então a prefeitura ela tem 14 milhões e 9.000. Então, o total do município entre restos processados e não processados soma 55.578.000, sendo que destes valores, 32.935.000 são com o CISPREM. Então, esse quadro ali resume o quadro anterior. Ele mostra ali a variação da minha dívida, que o valor nominal líquido em 2018 era de 3.625.000, e após 12 meses, né, em 31/12, essa posição ela foi para 36.686.000. Então, a diferença do exercício de 2018 para o exercício de 2019 é de 33.060.000, que é, então, o resultado nominal. Esse resultado nominal, nós vamos fazer frente ao valor que foi previsto. O que nós colocamos lá na nossa lei, na nossa meta? Então, que a nossa variação ela seria de 12.148.000. Então, nós observamos que a meta ela foi extrapolada, né? 33.060.000. Então, uma diferença do previsto para o valor executado na ordem de 20.912.000. Então, esse valor está além do limite proposto, né? Já que nós já observamos esse valor superior ao previsto na ordem de 20.912.000. Então, esses valores eles incluem todos os dados relativos ao exercício de 2019 e demonstram o montante da dívida. E é sempre as atualizações, né, elas sempre refletem no crescimento da dívida para o próximo exercício. Então, o enfrentamento é conter, né, o crescimento da despesa pública e promover ações para o crescimento da arrecadação tributária. Não só o aumento da receita, mas também a diminuição da despesa. Então, nós podemos concluir que o resultado primário ele não está de acordo com a meta estabelecida. Em relação ao resultado nominal, também teve esta variação além do proposto, né? Então, há necessidade de um esforço adicional para estancar a evolução dessa dívida e aumentar essa amortização, né? Pagar mais do que gastar. E, assim, cumprir com a meta que é proposta.
Então, a gente verificou ali que a receita, né, ela não se concretizou, e a despesa, ainda que ela tenha sido reduzida, ela ainda foi superior à receita arrecadada. Então, a estratégia, né, seria que nós sugerimos, né, providenciar um acompanhamento, né, mais pontual dessas metas propostas e os resultados que estão sendo alcançados, e ajustar a meta ao resultado da receita. Utilizar também o acompanhamento efetuado pela equipe técnica responsável, né, e levar até os gestores para que apreciem e avaliem a sua aplicação imediata. E o esforço conjunto de todos os poderes e órgãos, né, para que o governo municipal consiga cumprir, né, com o processo de ajuste fiscal. Então, dessa forma, a gente pode dar continuidade aos programas que são desenvolvidos, né, cumprindo as metas e os limites que são propostos dentro da lei. Então, isso demonstra então, que o resultado, tanto primário como nominal, eles não ficaram dentro das metas que foram previstas para o exercício. Aqui nós trazemos algumas informações complementares relacionadas às aplicações do município em saúde e educação. Na educação, nós temos uma aplicação de 27,12%, né, cumprindo com o índice. Em relação à saúde, também cumprimos o índice, o valor aplicado foi de 22,62%, né, na ordem de 29.785.000. E esse quadro ele demonstra os gastos do município com o pessoal, né, da receita corrente líquida de 213.731.000. Então, a despesa total com o pessoal foi na ordem de 104.864.000, com índice de 49,06%. Então, aqui nós damos por encerrada a nossa apresentação e agradecemos a atenção dispensada. Colocar a palavra à disposição. Alô. Colocar a palavra à disposição, Mauro. Se tem alguma coisa para colocar antes de nós passar para as perguntas? Não, tá. Foi colocado todos os dados aqui. Então vamos iniciar com as perguntas. O vereador Carlos Nilo já está se projetando. Contigo, vereador. Pode fazer as perguntas. Obrigado, Itacir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu estou assustado com o que foi apresentado. Eu vou fazer uma razoada até para a gente poder fazer um pensamento em conjunto aqui, né? Só com as porcentagens que tu leste ali, né, de educação, saúde e funcionários, nós estamos aí em 98%. Só em 3 gastos, né? Saúde, educação e pagamento de funcionários. 98% do nosso orçamento. Não está sobrando nada para nada. Em infraestrutura, em assistência social, em habitação, em nada, nós não conseguimos pensar. Mas tem algo errado. Sabe? Nós não estamos conseguindo sair do mais do mesmo. E aí a gente fica se perguntando onde é que está o erro. Onde é que está o erro? É nos excessos de gasto? Se a saúde, a União nos diz que nós temos que ter um mínimo 15, nós estamos gastando 22, né? Se a educação nós temos 25, nós estamos gastando 27, é isso? Ou tem algo mais? Ou é um engessamento dos dispositivos da União que estão nos engessando aqui no município? Né? Porque eu também, uma coisa que eu queria esclarecer, quer dizer que no ano de 2019 nós fizemos 33 milhões de dívida? É isso? Em um ano. É um absurdo isso. É um absurdo. Daqui a pouco nós vamos fechar o município se nós continuar nisso aí. 33 milhões de dívida num ano não é cabível para o município de Santana do Livramento. Não pode ser, gente. Num orçamento, se a gente arredondar em 200 milhões, nós estamos falando de 83, nós estamos falando de quantos por cento? 15% do nosso orçamento num ano, em um ano. Isso significa que em menos de 10 anos nós devemos mais no orçamento. Se nós conseguirmos seguir essa evolução, é uma evolução assustadora para Santana do Livramento. É por isso que eu digo que eu fiquei assustado com os dados apresentados aqui. E aí eu fico perguntando, tá, nós vamos arrecadar mais tributos, como colocaram ali, sem fiscal tributário. Como?
Sabe, eu tô tentando fazer um pensamento coletivo para achar uma saída, mas tô tendo dificuldade, pessoal. Tô tendo bastante dificuldade. Eu queria deixar esse posicionamento, presidente Tassi, porque nós temos que achar. Ou será que a gente não é competente para isso? Né? Então, vamos sentar e vamos achar uma solução para isso. Vereador Maurício. Vereadora Márcia. Vereador Marco Monteiro. Fique à vontade. A minha preocupação vai no mesmo sentido da preocupação do vereador Nilo, né, onde no ano passado, no ano anterior, vereador, acho que o senhor também fez o mesmo questionamento nessa linha, né, de que quais e quanto o déficit vem aumentando, quais são as medidas que estão sendo tomadas para incrementar a arrecadação, né? E eu tenho certeza que não por culpa de vocês, porque a gente viu que material humano é um dos fatores, a falta de pessoas concursadas dentro da área, de fiscais tributários, de outros servidores específicos que possam contribuir com o aumento da arrecadação. Não foi tomada nenhuma decisão nesse interim. A gente está no último ano do governo e não se tomou nenhuma decisão nisso. Ao contrário, você inchou em outras áreas menos que são assim menos interessantes ao Estado, sim assim falando, né? Interessante ao governo, mas desinteressante para o Estado. Que o Estado interessante é você colocar as pessoas certas, competentes dentro dos locais de arrecadação, de fiscalização e de controle de gastos. Tivemos episódios aí realmente de forçação para determinados gastos que não seriam possíveis e estão sendo tomadas medidas de responsabilidade por conta disso, de responsabilização por conta disso. Então, vai a minha crítica também, né, somada à do vereador Carlos Nilo, de que enquanto não houver um enfrentamento, né, com esse pensamento de que você tem um Estado, um governo mais enxuto, ao mesmo tempo que ele está dotado das pessoas mais capacitadas a realizar esse movimento de incremento da arrecadação, infelizmente a tendência é ver isso aí, é ver aumento desse número aí. Obrigado, presidente. Eu gostaria, antes de passar para o público, para os demais que queiram, que se sintam à vontade, que estão na plateia, podem fazer as perguntas, que a audiência pública ela é aberta. Daí já vamos colocar aquele microfone à disposição, porque daí as pessoas vão falar e daí já vamos gravando, porque eu até vou pedir para o Emerson, se tu pode nos ajudar, daí já pega a inscrição das pessoas que vão se inscrevendo, que queiram falar e questionar. Eu também me preocupo aqui, olhando para os números, porque já são 8 anos, já vai para 8 anos que a gente está nesta casa e eu desde o início estou na Comissão de Finanças e a gente vem acompanhando passo a passo essa questão do que vem acontecendo na nossa prefeitura, mas a pergunta ela é uma pergunta que sempre a gente fez aqui em quase todas as audiências públicas. Qual é a estratégia? Mas uma é cortar gasto, a gente sabe, uma é cortar gasto, mas a outra é uma estratégia de arrecadação. Como é que vai fazer? Qual é a estratégia para arrecadar? A gente sabe que precisa arrecadar, mas como é que vai fazer? Aumentar imposto? Aumentar imposto, sabe que a população já não aguenta muito, não aguenta mais aumento de imposto. Agora, sabemos que tem algumas estratégias importantes, vamos dizer assim, o cadastramento imobiliário que poderia ser feito, né, para ampliar a arrecadação, a fiscalização, né, dos fiscais tributários. Desde o início nós vemos falando aqui que teria que fazer o concurso, mas e quando é que vai se efetuar realmente o concurso, chamar essas pessoas? Nós hoje não temos essas pessoas para trabalhar. Então nós precisava aqui, né, ouvir, claro que
ainda tem essa indecisão política aí, como é que vai ficar o cenário político de Santana do Livramento, mas a grande verdade é que o município de Santana do Livramento precisa tomar uma decisão de tudo isso que vem acontecendo. Se nós seguir nesse ritmo aí é muito preocupante. Não tem, e com 2% tu não consegue andar. Um ou outro problema, que daí é um problema mais que não se refere muito aqui à audiência pública, mas tem que também deixar isso, que é um dinheiro mais em conta, que é os dinheiros que vêm das emendas, né? E esses outros recursos que entram por fora. Só que nós, Santana do Livramento, está sendo o município campeão em devolver. Nós aqui temos aprovado muitos créditos aqui que a gente devolve, e inclusive devolve o recurso que recebe mais a contrapartida. Então a gente trabalha hoje contramão. Nós precisamos, algumas coisas são estratégias que tem que definir na política para fazer, porque eu até, no início da audiência, eu até falava com a Steph e com o Mauro, o contador, a função do contador e a pessoa que está ali é organizar os números e passar as orientações do que está acontecendo. Mas a decisão maior é de quem está na gestão. A decisão maior é de quem está lá na gestão para tomar a decisão realmente de qual é a estratégia que vai fazer. Agora, tem algumas coisas que são decisivas. Os fiscais tributários desta casa têm pedido já há mais de 2 anos, o Mauro se lembra, que desde que entrou este governo, nós viemos insistindo que o caminho é os fiscais tributários para nós arrecadar. Então, hoje a gente não tem nenhum controle do comércio. Então, eu digo assim que é uma situação que preocupa, nós sabemos disso. A própria questão que nós não conseguimos trabalhar essa questão da infraestrutura do campo, né, que saiu várias propostas desta casa também, maneiras de se criar um fundo e que os próprios produtores contribuam direto no CNPJ lá para ajudar essa questão, né? Então tem várias coisas que tem que ser discutidas na política, decisões políticas. Mas eu gostaria então agora de passar para o secretário, você tem algumas considerações, secretário, e colocar para nós o que vocês estão pensando em relação a essas preocupações que foram levantadas aqui e estratégia, e depois já passamos o microfone para os inscritos. Já se inscreveram contigo aí? Ainda não. Não precisa ter preocupação, gente. Pode questionar, audiência pública aberta, não tem problema. Pode se inscreverem, o Emerson está ali esperando pelas inscrições. Contigo, secretário. Bom, como todos falaram aí, a nossa grande dificuldade lá em relação ao aumento de receita. E, no momento, a única maneira que a gente tem de aumentar essa receita é sair esse concurso para aumentar o número de fiscais tributários. Inclusive, semana passada, a gente teve a visita do Tribunal de Contas. Esse vai ser outro apontamento que o município vai sofrer de novo, se não sair esse concurso esse ano. Infelizmente, nós estamos com 4 inspetores tributários lá, um na dívida ativa, um no ITBI, outro na parte de arrecadação e outro na parte de ITR. Então, na realidade, eu não tenho pessoal para botar para fazer essa fiscalização. A maneira mais rápida que tem é sair esse concurso urgente. E infelizmente, o município ele está trabalhando, como o vereador Nilo falou, ele não tem capacidade nenhuma de investimento, porque ele está trabalhando para pagar a folha. A saúde e educação, eles ultrapassaram um pouquinho o índice deles, que um era de 15 e outro 25, e eles usaram, esse ano de 2019, teria que ter havido um controle um pouquinho maior sobre isso aí, sobre esses gastos, e ultrapassou realmente. Ninguém está dizendo que não use o dinheiro para aplicar em saúde e educação, mas se o município tiver condições de ampliar esse índice, seria bom. Mas na situação do município, é muito preocupante o que a gente está passando hoje. A gente até, na arrecadação de IPTU esse ano, houve um aumento bem significativo, porque o pessoal da dívida ativa está fazendo a cobrança lá o município mesmo, tem um pessoal entregando as notificações.
Nós tivemos um aumento agora mais ou menos em relação ao ano de 2019, nessa cota de 20% que houve, nós arrecadamos agora em torno de 5 milhões e 100, mais ou menos, até o dia 17 de fevereiro. Em relação ao ano de 2019, nós arrecadamos em torno de 3 milhões. Quer dizer que essas notificações elas estão surtindo um pouco de efeito. E a nossa maneira de reduzir despesa agora, para tentar parar essa sangria, é no pessoal, não tem outra maneira. Reduzir hora extra, reduzir cargos CCs, como está sendo feito, e outras vantagens que existem no quadro de pessoal. A maneira mais rápida agora e eficaz é cortar na carne, não tem como de outra maneira para a gente tentar resolver instantaneamente, assim, não existe. Se não houver esse concurso, eu não tiver gente para botar na rua para fiscalizar, não tem como aumentar a nossa receita. Além dos repasses do Estado e município, cada vez estão vindo a menor. A gente conta com uma previsão de repasse de 1 milhão, 1,5 milhão, chega a 800, 500 mil, e nós estamos trabalhando simplesmente para cumprir a folha. Essa é a realidade do município hoje. Capacidade de investimento quase zero. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Só para trocar uma ideia, Dedé, nesse sentido de que Sim. você está falando. Hoje nós temos aqui entre funcionários concursados, contratos e CCs em torno de 2.200, 2.300. Por aí. Né? Pessoas. Sim. No município com a população de 80 mil. Eu liguei lá para a Prefeitura de Uruguaiana, né, que é uma população mais do dobro da nossa, e eles têm uma prefeitura trabalhando com 1.700 funcionários. Então eu vejo aí questões estratégicas, né, de gestão, como diz o Itacir, que o governo ele precisa pensar nesse enxugamento com real serviço. Às vezes ele disponibiliza, e eu vou dar um exemplo, uma escola, e eu não digo que não tem que ter escola, eu acho que tu falaste muito bem, a gente não está dizendo que não se invista e que não tem dinheiro. Não, nós estamos pensando em como fazer uma gestão. Né? Às vezes tem uma escola com uma sala de aula com 6 alunos e tem um professor. Então essas coisas precisam ser revistas e discutidas e debatidas para que a gente ache um enxugamento com eficiência ao mesmo tempo, não deixando de fazer o serviço. Nós temos obrigação de dar o serviço, mas nós temos que também achar a melhor maneira. Isso que o senhor está falando realmente tem, e aí já gera, tem 6 crianças numa escola, nós temos que pagar transporte escolar para 2, 3 crianças para fazer. Tudo gera uma despesa grande para o município e tem que ter um estudo feito de novo sobre isso aí para tentar amenizar esse custo que sai para o município, né? Porque tudo para o município é custo, não tem outra. O município simplesmente paga. Só que tem que organizar essa forma de pagar. E é isso que nós estamos tentando organizar. Vamos ver se a gente consegue amenizar, nem que seja um pouco, essa despesa do município. Só um pouquinho. Registra para nós que ela fica gravada, né? Está sendo gravada. Pode questionar. E fala no microfone para ficar gravado. Só para ficar gravado. Me diz aqui uma coisa, na educação. Fala seu nome para ficar registrado. Tá, eu sou a contadora da Secretaria de Educação. Provisório, por enquanto, porque agora tem pouco. Mas eu estou vendo por cima assim, tu falou que está diminuindo a arrecadação, no caso de... Não daqui, eu digo assim, dos recursos que vêm de fora. Faz um mês mais ou menos que eu estou ali e estou vendo que não está feito, não está sendo feito, está diminuindo mesmo os recursos porque não estão fazendo a prestação de contas. Estão devolvendo o dinheiro, e é muito dinheiro. É muito dinheiro. E tu está sabendo, já foi hoje ontem foi para lá, para você. E tem vários, agora eu fiquei sabendo agora que tem mais dinheiro que tem que ser devolvido que está no banco, mais de 300 mil. Tem vários recursos. Esse dinheiro aí teria que ter sido usado, e aí a gente não poderia usar daqui o que entra, né, o que arrecada. Sim.
Sim, isso são prestações de conta de Mas 2016, isso aí 2018. ninguém fiscaliza. Eu fui ontem no controle interno. Não exigem. Sim, O conselho não exige. O Fundeb quer. Nós tivemos essa falta de recurso mesmo, nós tivemos da merenda escolar, foi perdido o recurso o ano passado. Eram 10 parcelas para receber, a gente recebeu 3. Esse pessoal da agricultura familiar, acho que todo mundo ficou sabendo aqui, eles ficaram quase 100 dias esperando para poder receber, por uma falta de prestação de conta. É prestação de contas. E isso tudo ingessa o município. Básicas e isso teve que sair do recurso livre do município para poder cumprir com eles. Então, o município vai ter que pagar mais de R$250 mil agora para a agricultura familiar, sendo que esse recurso podia estar na conta do município. E podia ter aproveitado. E Sim. tem muito dinheiro que vai ser devolvido. Vai ser devolvido, por falta de prestação de contas. Um ano inteiro, Dedê. Tem vários. Pois é isso que tem que tentar organizar agora lá na Secretaria de Educação, tentar recuperar algum recurso desses para tentar que o município reaveja eles, né? Tentando cumprir essas prestações de conta em dia, a partir, né? De agora. Eu acho que tinha que exigir um fiscal, alguém tem que exigir, um órgão público, alguma Sim. coisa. Exija para fazer, porque tem pessoal para fazer. Sim. Lá na assistência, na assistência que estava na assistência, na educação. Agora, comigo tem 3 contadores, né? Que poderiam assinar. Uma está em julho, volta, no caso, Sim. né? E agora tem 2, eu e outra. Mas tem gente para ajudar. É uma Mas situação. tem alguém fiscalizando. É uma situação mensal. É isso. Aí tem que ter uma organização dentro da secretaria, né? É uma coisa que foi ficando, dizendo friamente, desorganizada, né? Então tem que tentar organizar agora essa parte para fazer essas prestações de conta. Algum órgão fiscal? Não, mas não tem como. Isso, então tem que nomear uma comissão para conduzir essas prestações de conta. Porque assim, não apresentando essas prestações de contas, vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. E vai sair. Cada vez mais, menos. E cada vez vai sair do livre do município. Tudo, E aí não tem mesmo, vai diminuindo, ano a ano vai. É isso mesmo. Vereador Maurício. Vereador Itacir, os colegas vereadores, componentes da mesa, secretário, os técnicos, um bom dia a todos. E temos que deixar claro aqui, vereador Monteiro, que já houve aumento do ITBI, já houve aumento do ITR, e há pouco tempo tinha 2 secretários aqui que, querendo ou não, são de pastas de suma importância do desenvolvimento de Santana do Livramento. O setor primário é muito importante para a arrecadação. Se o campo vai bem, a cidade também vai bem. E teve um aumento considerável do ITR. E foi através de decreto do prefeito Ico. Essa é a realidade. E os 2 secretários que saíram totalmente operacional, com problema de déficit de máquinas, aonde sempre solicitam e mendigam a todos os vereadores que tragam emendas, né? Eu consegui trazer uma retro, um rolo compactador que está funcionando, mas o gasto é tão grande que eu acho que a preocupação maior dos últimos gestores até hoje é em cima da sua popularidade e não da sua gestão. Aonde não respeita o controle interno, aonde muitas vezes não respeitam o secretário, o mais importante das pastas do município, que é a Secretaria da Fazenda, que é ali onde concentra a arrecadação, onde define o que entra, o que sai, as despesas, os gastos, pagamentos, enfim. Onde já foi falado aqui há muito tempo, o vereador Nilo, sobre o georreferenciamento em cima das residências, das casas, das moradias, de antenas, de tudo que tem aqui, que eu acho que existe um descontrole gigantesco em Livramento. Não é diferente dos municípios grandes da fronteira, não é, mas Livramento
está perdendo muito em função da falta de fiscalização, da organização, aonde pode realizar 500 concursos, pode, mas se aonde não definir setores importantes, onde façam aumentar a arrecadação, onde nós tínhamos apenas uma funcionária para organizar as vindas das emendas, né? Servidora Nara, aonde não preparam um sucessor naquela área. Então, são vários problemas que continuam ainda em Santana do Livramento, onde tem um número muito grande de aluguéis. E se não priorizar, onde não fizer com que a prioridade seja enxugar, nós tivemos exemplo aqui, ó, Câmara Municipal de Vereadores. Ajudamos a Prefeitura Municipal ano passado. Os 17 vereadores, Poder Legislativo. Historicamente, na economia tinha 1.200.000, Mônica, 1.200.000 o ano passado. Foi para onde? Foi lá para dentro da Prefeitura Municipal, onde abrimos mão, totalizando mensalmente os valores, enfim, sempre querendo ajudar, sempre querendo fazer com que sobre aqui. Aí, claro, muitas vezes houve resistência em função de que poderia ter um carpete melhor, poderia ter uma pintura, poderia ter, sei lá. Eu acho que não é isso que nós queremos para Livramento. Nós poderíamos ter investido esse 1.200.000 na casa do povo aqui e ter deixado top, uma Disneylândia. Mas o que nós vivemos, a realidade de Santana do Livramento, é a nossa precariedade. É algo impressionante. Que é bom que venha o concurso, mas que coloquem pessoas qualificadas em áreas importantes para aumentar a arrecadação em Santana do Livramento. Aonde conseguem valores em ministérios, que é onde Livramento entra no cadinho, é por isso que volta a maioria das verbas. Enfim, lhe pergunto, secretário, qual era a estimativa de arrecadação do IPTU, o que foi arrecadado até agora? Porque é sempre nessa estimativa, né? A estimativa da Receita é 340 milhões ano. Aí arrecado 250. Aí fica aquele déficit. Todos os governos estão aumentando cada vez mais. E sabemos que todos eles serão apontados, né, em cima da Lei de Responsabilidade Fiscal 101, serão apontados. É algo incrível, né? Ser gestor em Santana do Livramento, aí parece que o prefeito já entra, já sabe que vai ser apontado, e aí, tipo, se entrega. Já vou ser apontado mesmo, já vou ser arrebentado, aí arrebenta com a cidade. E não é por falta de aviso, não é por falta de encontro, não é por falta de audiência, não é por falta de discussão, de informação. É incrível, né? Aí acontece o que acontece. Da UCIP, do Instituto, aí a intervenção ainda, que é um município que está pagando a conta, da Santa Casa, tem mais a área de saúde, que eu sei que não é conta, que é investimento. Aí meu questionamento foi simples, para mero conhecimento sobre IPTU, mas já teve aumento de impostos que o contribuinte não quer mais. Livramento está cheio de buraco, Livramento não tem estrada rural, Livramento não tem. E as coisas boas que estão acontecendo, prestação de serviços essenciais, básicas em Livramento, querendo ou não, são terceirizadas. Que é o lixo, iluminação. Terminou. Né? Aí tu vai ver o dia a dia do funcionário que cata os lixinhos na rua, 2 carrinhos, 4 carrinhos, enxerga uma vez por semana no centro, não tem nem lixeira, é tudo uma batalha. Fica só essa informação sobre a estimativa que teve de IPTU, da arrecadação, qual era a sua estimativa, o quanto arrecadou, a estimativa da prefeitura, enfim. Era em torno de 5 milhões, e foi arrecadado até o momento 5.350.000, até o dia 17 de fevereiro. Era de 5 e arrecadou 5.350. Quer dizer que é bem realista a sua estimativa.
Sim, foi 5 milhões a previsão. E 5.350 foi arrecadado. Agora, esse dado de TBI que tu falou aí, Galo, assim, ó, todo ano de 2019, com todas essas construções e prédios que estão, houve uma arrecadação de 3.279, 3.279. É muito baixa para o município, com todos esses prédios que tem aqui no município. 3.279, 297,65, todo ano de 2019. Todo ano. E ainda nós perdemos mais aqui, pessoal. Em Só deixa eu dar um outro dado aqui. De atrair investidor, gente empreendedor que tem dinheiro, que quer investir aonde aqui? Quer investir no centro. Sim. E no centro nós temos muitos prédios antigos, casas antigas caindo, por exemplo, um Colombo na Vida, que o cara é um cara muito bem, de poder aquisitivo, e que quer construção e não consegue. Né? Para no planejamento, para nos agentes culturais, para no MP, e fica tudo aquilo abandonado. Perde de aumentar a mão de obra, perde de aumentar a arrecadação no IPTU, perde de aumentar o crescimento, desenvolvimento, o olhar, deixar algo mais aprazível, bonito em Santana do Livramento, prédios modernos. Não querem. É algo impressionante. Quem perde é o município, quem perde são os nossos filhos. E daqui a pouco, vou estar com 60 anos, e quem vai perder vai ser os nossos netos. Em função de que parece que existe uma visão única de que não querer atrair investidor, empreendedor em Santana do Livramento. E a informalidade em Santana do Livramento, a vulnerabilidade em Santana do Livramento, a insegurança em Santana do Livramento, a cada segundo que passa aumenta a crise em Santana do Livramento. E, infelizmente, é facada, é tiro e a miséria. Está aumentando. Isso é a miséria crescendo em Santana do Livramento cada vez mais. Vereador, eu quero registrar aqui a presença do vereador Evandro Gutenbir, também membro da comissão. Seja bem-vindo, vereador, e já quero passar a palavra para ti fazer seus questionamentos na audiência. Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, Mônica, secretário, pessoal da administrativa, pessoal presente. Primeiro quero pedir desculpas pelo atraso, estava um problema pessoal aí, não teve como chegar antes, mas sabia que estava bem representado. Chegar no final de qualquer coisa é meio complicado fazer um questionamento, mas eu queria fazer um questionamento para o secretário. O ITR, secretário, quanto se arrecadou em 2019? 5 milhões. 5 milhões. Era meu questionamento. 5 milhões e um quebradinho foi. Emerson, alguém se inscreveu contigo ou não? Não gastou a caneta, Emerson, ainda. Vereador Marco Monteiro. Vereador, secretário, foi interessante o dado que o senhor falou aí com relação ao ITBI, que foi levantado pelo vereador Galo, né, quanto ao aumento que houve, e ao que não se refletiu em números. E eu tenho essa mesma impressão, a gente passa pela cidade, vê muitos prédios sendo construídos, muita coisa sendo construída, e a gente não consegue ver esse reflexo nos cofres públicos, né? Mas aí eu acho que aí volta também na questão inicial, quando se falava da falta de uma fiscalização em cima, em loco, né? Que é necessário, infelizmente, essa fiscalização para que possa haver o confrontamento do que é apresentado por quem está construindo, né, ao que realmente está acontecendo. Mas como sugestão também de receita, secretário, e o vereador Galo também tocou nesse assunto, né, que vem aumentando a questão da informalidade, que é decorrente do desemprego, que é decorrente de vários outros fatores que levam a pessoa para a informalidade. Tem em várias cidades funcionando aí a parceria entre Sebrae e Sicredi, que se chama Acelera MEI, né? O MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele poderia ser um dos focos pela atual gestão, no sentido de tentar trazer para a luz, né, da formalidade essas pessoas, né? Então, essa parceria, onde o proprietário
empreendedor individual, né, ele tem alguns compromissos que ele assume. Na contrapartida, o Sicredi, Sebrae, oferece um crédito de até R$10.000 para essas pessoas, né? E nós temos aqui o Unicred, nós temos Sicredi aqui na nossa cidade, que são cooperativas que poderiam serem parceiros, né, mediante essa apresentação da prefeitura, né, como sendo parte interessada em facilitar esse processo. E isso, você trazendo essa pessoa para a formalidade, essas pessoas, né, você tem como incrementar aí algum tipo de arrecadação. E principalmente com relação à autoestima dessas pessoas, né? As pessoas, elas se tornarem visíveis ao poder público, essas pessoas se tornarem aptas a crescerem, essas pessoas se tornarem pessoas que tenham interesses maiores na contribuição com o nosso município. Então, eu deixo aqui a sugestão. Santana do Livramento ainda não procurou realizar essa parceria, e essa parceria está aí à disposição. Eu acho que seria uma coisa bem interessante. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, senhor secretário, se houve aí alguma evolução, alguma mudança com relação ao ISS a ser cobrado de bancos e questão de prestador de cartão de crédito, ou isso ainda está no Supremo, ainda não se definiu isso? Bom, em relação ao MEI, que eu posso lhe dizer assim, para o município, simplesmente o MEI, eu acho que é mais uma formalização para aquela pessoa que não tem para regularizar a sua empresa. Porque o MEI, na realidade, ele deixa para o município em torno de, não chega a R$3, é R$1 e R$2 e pouco, acho que está agora, que ele contribui com 50 e poucos reais, dependendo da atividade, se for serviço ou venda. Mas para o município, ele deixa R$1. Vamos botar que fosse R$3, mas não chega a R$3. Ele simplesmente regularizou aquele trabalhador informal. Ele vai contribuir para Previdência. A maior parte, 95%, 97%, é para a Previdência que ele está contribuindo. Ele não está contribuindo para o município. Para o município, quem é prestador de serviço pelo MEI, não é nenhuma vantagem, pelo contrário, o município está perdendo de arrecadar se ele tivesse no outro enquadramento, em outro tipo de empresa. Alô? Quem? Não, pode perguntar. Diz o seu nome. Meu nome é Leonardo. Eu sou prestador de serviço. Como você me conhece, eu tenho uma lavagem. Tentei tirar o MEI. Não deu? Mas aí depende, tem várias atividades. Só que assim, tu prefere então que eu seja informal? Não estou falando isso. Eu estou falando ao questionamento que o vereador me perguntou. Eu estou falando assim, pro senhor. Prefere então que eu continue informal do que eu contribua R$3 para o município? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele vale tirou da informalidade quem estava informal. Para o município, a contribuição é em torno de... não chega a R$3. É isso que eu estou dizendo. Mas dentro prefere 97% ele contribui para a Previdência, para o governo federal. Eu tentei tirar meu MEI. A burocratização para uma lavagem de carro hoje é muito grande. É muito grande. Eu tenho que ter uma média... para mim investir na minha lavagem de R$20.000. Se eu estou já informal, lavando um carro para mim viver, da onde que eu vou tirar R$20.000 para regularizar minha lavagem? Não, mas eu acho que o senhor entendeu errado. Eu não estou dizendo, eu disse que tirou da informalidade aquelas pessoas que não tinham um CNPJ para trabalhar. Sim, tudo bem. Eu estou falando em relação ao município. Eu entendi o que o senhor falou. Só que o senhor falou que não vale a pena. Não vale a pena. Não. Eu acho que eu me expressei errado, então. Tudo bem. O município, em questão de arrecadação, o MEI, ele deixa em torno, como eu falei, de R$2 para o município. O resto vai para o governo. O que teria que ver uma reforma e mudar essa participação, por exemplo, desse valor que vai para a Previdência, aumentar, não tirar do empreendedor. Concordo que aumentar, por exemplo, passar para, como o município cobra 3% o valor do ISS, um MEI, quanto o senhor está contribuindo? É 50 e poucos reais? Eu não tenho MEI. Não, o senhor não tem porque não se enquadrou. Não consegui tirar meu. Não conseguiu porque existe um monte de tempo de exigências ambientais para trabalhar com o MEI. Pois é. Onde vai sair a sujeira do carro, o óleo que está ali,
É isso? E eu trabalho hoje, eu recebi, eu acho que umas 3 notificações do ambiental, e hoje eu não tenho mais lavagem de carro. Eu tenho mais é de acordo com a atividade. Eu tenho que falar que eu estou trabalhando com polimento e higienização, que é que eu faço também. Mas só que assim, como lavador de carro hoje deve ter umas 50 lavagens, vocês passam por aí, vocês veem, não tem como formalizar. Não tem, porque não vai ter. Se eu, como trabalhador hoje, estou trabalhando, não consigo tirar um MEI por causa da burocratização da ambiental, mas é que são exigências que tem. Não adianta, que nem eu vou abrir um restaurante, eu tenho que ter um alvará de saúde. É a mesma coisa. São exigências que tá na lei. O que eu entendi que o senhor falou é que o senhor prefere não ganhar os 30 Não, reais. eu não falei isso. Não. Eu não falei. Eu estou falando que na parte que paga, que eu acho muito desproporcional para o município. O município não é que ele está deixando de ganhar um pouco mais. Eu me expressei errado, então. Ele está deixando de ganhar um pouco mais, porque se fosse uma atividade normal, enquadrada no Simples Nacional ou na geral, ele pagaria 3% sobre o serviço. Secretário, me permite só fazer uma interferência? Talvez eu tenha... quando eu fiz a pergunta, né, o senhor deu a resposta do ponto de vista da arrecadação, né, que não seria interessante. Mas, ao mesmo tempo, talvez os olhos aqui da Mônica tenha brilhado no sentido de que essa pode ser uma oportunidade também de inclusão, né, de facilidade, né, de desburocratizar. Então, a prefeitura pode participar sob essa visão não da arrecadação, mas sim propriamente de facilitar o microcrédito às pequenas pessoas, trazendo para a legalidade, né, trazendo para tirar da informalidade. Tirar da informalidade e fazendo com que aí não tem como se desprezar, secretário, também é a circulação desse dinheiro no nosso meio, na nossa cidade. Sim. Esse dinheiro, esses 10 mil reais que seja, que a pessoa consiga de microcrédito, ele vai circular de alguma forma, bens vão ser consumidos, ou, por exemplo, se o Léo vai comprar ali, ou vai comprar uma máquina, vai contratar alguém, não sei o quê, esse dinheiro vai circular. Então, no final das contas, vai ter uma entrada maior que está realmente por trás desses somente R$3 que hoje a legalização do MEI traria, né? Então, eu acho que isso aí pode ser levado em consideração, não somente pelo ponto de vista da arrecadação, mas também do compromisso social desse governo com a população de Santana do Livramento. Eu gostaria, secretário, aqui de mais uma pergunta, e aí eu quero registrar a presença do vereador Lídio Mendes na audiência pública. E se alguém tiver mais alguma pergunta durante a minha fala aqui, aí nós estaríamos encaminhando para o final da nossa audiência pública. Eu gostaria ainda, como foi colocado, de fazer a seguinte pergunta. No ano retrasado, a compra da agricultura familiar foi 3%. O município tinha em torno de 600 e poucos mil para gastar na merenda escolar para comprar da agricultura familiar. Neste ano passado, foi feita a chamada pública e aí tem um problema que eu não consegui resolver. Lá a cooperativa nossa que participou, que é a Cooperforte, no qual eu sou sócio, eu ajudei a encaminhar toda a documentação necessária e a cooperativa não pôde participar por falta de documento. Aí ficou aquele processo. O cara que encaminhou disse que tinha encaminhado e tudo, mas acontece que nós tínhamos mais 700 mil para comprar. Então, o que acontece eu acho que uma das secretarias que tem um grande volume para devolver, então estamos devolvendo o dinheiro que era para construir os colégios vão ficar uma parte nas vigas, outra nas vigas de baixo, outra nas vigas de cima, a comunidade precisando, e nós vamos devolver o dinheiro que pegamos e mais a contrapartida. Vamos tirar dinheiro do livre para devolver. É isso que não me passa pela cabeça assim, ó. Porque se nós vivemos e vamos devolver o dinheiro da agricultura familiar, não conseguimos gastar. Nós compramos esse ano, não sei, essa é a pergunta que eu quero fazer, qual é a porcentagem que nós compramos esse ano, porque no ano passado, retrasado, nós compramos 3% da agricultura familiar, daqueles 30% que por lei nós tínhamos que ter comprado. O agricultor deixa de arrecadar e nós, no mesmo momento, deixamos de ofertar para as crianças. O que acontece?
temos que tirar dinheiro do livre. Aí não tem como. E é um problema que eu acho que tem que ser resolvido, que para mim é decisão. Para mim é decisão. Quando eu estava na Cooperforte, em 2002 foi fundada a cooperativa, e em 2005 tomamos as decisões definitivas. E sabe quem eu passei a escutar muito mais para mim resolver os problemas de gestão? Foi a contabilidade. Se existe uma coisa importante, é a contabilidade para te tomar as decisões. Não tem, o que vai balizar, Mauro, é o trabalho que vocês fazem. Aí eu chamei o contador que fazia a contabilidade da cooperativa e disse para ele, eu quero a contabilidade junto com a minha gestão. Eu quero saber se eu devo 50 centavos para alguém, eu quero que seja levantado aqui, fiz uma análise da situação. O que precisa? O município fazer uma análise forte da situação, o que está acontecendo realmente hoje, vereadores, e tomar decisão política, administrativa. Não adianta. Não tem como. 2%. Aí você socorre aonde? Nós vivemos aí para fazer alguma coisa. Projeto, temos que arrecadar alguma coisa de projeto, dali a pouco nós perdemos. Temos que vamos atrás de emenda. Eu já disse nessa tribuna e volto a dizer, eu não tenho como pedir emenda para o meu deputado mais. Porque todas as que eu pedi para o deputado, eu perdi. Então, nós temos que pensar para frente. Quando eu falava aqui em relação ao interior do município, os produtores querem contribuir. Mas nós temos que achar a forma legal de ser contribuído. Como é que o Mato Grosso resolveu? Por que nós não podemos resolver? É porque o Itacir fez o anteprojeto, que não dá para olhar? Não é. Nós temos que pensar para frente o nosso município, porque vai chegar um ponto, gente, vai chegar um ponto que todos os prefeitos estão sendo apontados e vão ser apontados que passarem por Santana do Livramento por desequilíbrio financeiro. Todos. Mas também não se toma essas decisões maiores, né, vamos contar, que o fundo de participação está diminuindo. Então, eu queria deixar alguns questionamentos aqui e perguntar essa questão da merenda escolar. Respondido isso, daí eu passo a palavra ali e já vamos ir para o vereador Galo, e aí vamos para as considerações finais. Vereador Lídio, tem algum questionamento, vereador? Aí nós vamos para as considerações finais daí. Vereador, pode usar o microfone e depois... Tá, não, vereador, só peço licença para me retirar. Nós temos um encontro lá no Armo com a cooperativa Cofitec. Obrigado a todos. Tá, e tenham um ótimo dia. Bom trabalho lá, vereador. O vereador Evandro também me falou aqui, né, que tá indo para a reunião com a Cofitec. Bom trabalho. Liga para nós aí embaixo aí. Tá ligado? Tá ligado. Pode falar. Tá, é referente ao MEI. Eu trabalho especificamente com MEI particular. Já falei com alguns vereadores aqui outras vezes, uma sugestão. A prefeitura, em todas as prefeituras, você pode ver na internet e tudo, em várias cidades de todo o Brasil, a maioria tem um dia para o MEI. A prefeitura colocou um dia para o MEI, uma semana, para dar explicações, que muita gente não sabe. Eu trabalho com cabeleireiros e com comércio. E é muita burocracia, a maioria não sabe, e a prefeitura ajuda um pouco só. Um pouquinho. Porque na hora de abrir uma empresa, abrir o MEI, a prefeitura coloca R$1 de capital. Eu tenho vários clientes assim. Aí eles vão no banco conseguir um empréstimo, alguma coisa para capital de giro, não conseguem. Não tem. Outra coisa, o Sicredi, eu tenho uma cliente minha, uma cabeleireira, que não conseguiu até agora, não conseguiu nada. Não tem ajuda nem do Banco do Brasil, nem Caixa Federal, nem Sicredi. Ninguém conseguiu, com meus clientes, ninguém. Não conseguiram nada mesmo. A burocracia na prefeitura também. Para serviço, principalmente, é um horror. É muita exigência. E podem ter o dinheiro que recebem, que arrecadam com as taxas de saúde, de vigilância sanitária, de outras coisas que tem nesse sentido,
ela arrecada. Só que fica parado. Eu tenho meses que eu não consigo tirar um alvará de funcionamento. Não anda os setores. Também isso aí. E para financiamento, não sai do banco, porque o banco exige 1 ano de serviço. 1 ano eu tenho que comprovar uma renda tal, e comprovar a renda também eles não têm. Eu tenho que esperar 1 ano para fazer a declaração de imposto de renda pessoa física, para ter alguma coisa assim para eles conseguirem. Eu até hoje consegui só 1, porque eu esperei 1 ano inteiro para fazer isso aí. Mas serviço é o pior de todos. Comércio ainda se consegue alguma coisa. Mas a prefeitura tinha que dar mais apoio. Se trouxesse essas pessoas aí, como tem que fazem palestra, o Banco do Brasil tem alguém que representa, a Caixa Federal representa, a prefeitura representa, para facilitar o trabalho, tem quantidade, tem mais de 5 mil MEI inscritos aqui. Tu pode confirmar lá na Secretaria. Tem mais de 5 mil. A prefeitura tem uma parceria com o Sebrae, tanto é que lá na Secretaria da Fazenda tem ali a salinha do MEI. O Sebrae já não faz mais nada. Não, até o Sebrae ali não, tanto é que é lá na prefeitura. O que pode fazer é conversar com o Sebrae. Como isso aí é uma questão, conversar para tentar fazer uma semana, um dia. O Sebrae faz curso. O Sebrae faz curso. E essa questão de financiamento aí é com o banco, né? O banco tem várias exigências. O banco não vai dar um capital de giro para como a senhora falou, bota R$1. A prefeitura não ajuda nada. No caso assim, a prefeitura teria que colocar capital mais ou menos. Mas aí na hora que for abrir o MEI, a pessoa que vai abrir tem que dizer qual é o capital. Mas aí a falta de orientação. Tem de R$1, tem de R$100. Como é que a pessoa vai abrir uma empresa com R$1? E não existe uma empresa. Não dá nem para comprar caneta para assinar. O MEI dificilmente sabe, não entende bolhufa de contabilidade. Não sabe nem o que é capital de giro. Ele quer informação. E a prefeitura está ali para ensinar um pouquinho, não que seja. Com o CRC. E outra coisa, a prefeitura poderia dar algum curso, alguma informação para o MEI, entendeu? Mais simples, porque o MEI, as pessoas são mais simples, não entendem muita coisa, entendeu? E os cursos do Sebrae que eles fazem em parceria com vocês, assim, é muito difícil. Eu fiz o curso em nome de um cliente meu que me autorizou a fazer. Sim. Só para ver, porque disse que não entendeu nada. Não entendeu nada do curso, ficou nas mesmas. Aí eu fui ver, claro, é mais técnico. E a prefeitura, eu falei com alguns contadores aqui, o contador não, o vereador, para ver se conseguia trazer os MEI, que é uma arrecadação. Bom, mas isso é uma questão de estudar e fazer uma parceria e tentar, né? Como o vereador ali falou sobre o MEI, é uma chance de arrecadar mais. Tem como. É só facilitar e dar informação. Ajudar mais. Sim, mas ajudando traz arrecadação. Vereador Lídio, eu sei que não ia fazer pergunta, mas vai fazer, né, vereador Lídio? Então pode fazer a pergunta e daí, após a resposta à sua pergunta, eu estou encaminhando para as considerações finais. Vereador Lídio. Queria vir mais cedo, mas estava no meu gabinete e não consegui sair lá de dentro. Que é sinal que está funcionando o gabinete, né? Cheio de gente, tem que atender. O povão. Mas eu entendi o que ela está falando ali, ó. Com certeza. O que fala? Como o senhor acabou de dizer. Vai na secretaria tal que tem tal coisa. Vai na secretaria tal que tem tal coisa. Tranquilo? Tem. Mas lá essa secretaria funciona? Funciona o atendimento a essas pessoas que ela está pedindo? Não funciona. A sua função aqui é dizer, não, vai lá que tem. Mas não funciona. É lamentável, patrão. Não funciona. Por isso dizer que nós temos aqui os trancas-ruas, a gente pega as pessoas aqui para resolver o problema lá, como o senhor acabou de dizer, vai em tal lugar. Chega lá, é difícil até de falar com um funcionário que é concursado. Acontece isso aqui sim, por incrível que pareça. É lógico, a sua função é chegar e dizer, como ela acabou de falar, eu preciso de orientação. Tem o fulano, tem o Beltrano. Acha o Beltrano, acha o fulano. Eu entendi o que a senhora quer dizer. Realmente é assim que funciona. É lamentar. Mas então, lá existe a sala do microempreendedor individual, lá na Secretaria da tranquilo, Fazenda. Mas o que ela que se referiu ali, não somente para o senhor, no geral,
em que devia de fazer uma parceria, como o senhor acabou de falar, mas tem que ter alguém ali dentro que saiba o que está, que eles perguntam, que muitas pessoas não sabem. Tanto é que agora, com essa nova lei aí do Bolsonaro, tem muitos meios que não precisam nem tirar o alvará agora. Tem muitas atividades que não precisam tirar o alvará, é uma questão de orientação mesmo. É uma questão de orientação, fazer essa com o CRC, chamar o CRC. Foi o que ela falou. Isso pode ser feito. Não, isso aí. A Secretaria da Fazenda com o CRC e marcar uma agenda com o pessoal que é MEI, que já está inscrito, que já está em atividade, ou os que querem ser MEI. Isso aí é possível de fazer. O senhor acabou de falar. O que ela tentou dizer com o meu pensamento. Tem que sair lá de dentro. Sair essa ideia lá de dentro. Vamos chamar, vamos lá, alguém que faça isso. É isso que ela quis dizer. Desculpa. Entendeu? Então chama lá. Se é bom para livramento, chamar o o Sebrae, o CRC e a Secretaria da Fazenda. Essa ideia e colocar, vamos colocar um para fazer aqui, ó. É por isso que é bom conversar, dialogar, mas dizer a real. Nada de ficar com medo de perguntar. O senhor falou certo, então vai lá, secretário, conversamos lá, bota uma aqui, são 5.000 pessoas, vamos tratar nós, a Secretaria vai ter que fazer o meio que é indicado para fazer, mas falta isso que o senhor está acabando de dizer. O senhor vai achar alguém lá? Assim, se fizesse, melhoraria ou não melhoraria, pessoal? É que falta... O ruim é achar alguém lá que queira fazer isso. Desculpa me meter, mas eu ouvi ela falando ali, mas... Vereador Carlos Nilo, para as considerações finais. Uma coisa que eu não fiquei vendo é se no ano de 2019 nós gastamos 33 milhões de reais, e ficou como dívida, aliás, não foi gasto, ficou como dívida 33 milhões. Qual foi a projeção disso? Essa projeção ela vem aumentando ou vem caindo, que eu não consegui visualizar. Nos últimos 5 anos, se nós pegarmos os últimos 5 anos, 2016 foi 10 milhões, 2017 tanto. Eu gostaria de ter essa ideia, não sei se vocês têm essa ideia para me passar. Vem aumentando. Segundo, deixar a sugestão, estava aqui conversando com a Charlene, é uma sugestão, é uma pergunta. A gente viu, confirmou que a gente ultrapassou os índices de gastos, por necessidade, óbvio. E aí damos um exemplo na saúde. A gente sabe que muitas vezes o município faz o atendimento que não é sua competência, que é competência do Estado, na maioria das vezes. Existe uma conversa com a Procuradoria Jurídica do município, da Procuradoria cobrar esses valores que o município está gastando, que não é competência dele, para com o Estado? Isso é uma pergunta que eu gostaria de deixar e, ao mesmo tempo, uma sugestão se não está sendo feito. E do mais, da gente tentar executar o que está planejado, que eu percebo também que está sendo planejado uma coisa e ela não está sendo executada. Está sendo executada a outra. Tanto que ficou muito claro no demonstrativo o desencontro da projeção com o real. E um desencontro gigante. Isso significa que está sendo planejada uma coisa e está sendo executada a outra. E eu acho que nós temos que também afinar esse passo para que a gente possa... no futuro, não estar conversando sobre esses valores altos de dívidas aqui no município, que daqui a pouco vai se tornar uma questão totalmente impagável e inadministrável. Mas vamos seguir lutando. Vereador Lídio Mendes, mais alguma consideração? Não, fica tranquilo, vereador. Vereador Marco Monteiro. Só para parabenizar mais uma vez a equipe da Secretaria da Fazenda, os contadores Stephanie e Mauro, quando nos apresentam sempre de forma clara e sempre à disposição, e dessa forma nós da Comissão de Finanças e Controles nos sentimos mais confortáveis no sentido de estar apreciando realmente a realidade do que está acontecendo com o nosso município do ponto de vista contábil. Muito obrigado. Mauro, alguma consideração? Stephanie? Mônica, contigo. Bom, eu vejo duas coisas aí com o secretário da Fazenda que eu acho que a gente tem que pontuar. É o cadastro imobiliário e a regularização fundiária dentro do município.
Isso é uma questão importante que quase ninguém toca. Então, eu acho assim, meios de aumentar a arrecadação do município poderiam ser nessa direção. A gente vê que Santana do Livramento é um município grande e dentro desse município a gente tem bastante irregularidades em relação a imóveis. Então, é um esforço que tem que ser não só com uma secretaria, mas no todo. E a questão do MEI, eu sou empresária também, e eu tenho clientes que querem tirar financiamento, e só para mim colocar como é que eu vou dizer, uma experiência minha de financiamento imobiliário, que querem fazer uma casa, querem comprar o terreno e tal. E quando eles vêm, eles têm uma arrecadação de um trabalho, mas eles fazem outros. Eu não estou dizendo que todos são assim, gente, não é isso. Estou dizendo que existem MEIs que têm capacidade para pagar mais e podem se enquadrar em outra modalidade. E tem MEIs que realmente estão naquela modalidade e têm que ficar. Isso é uma questão que eu acho técnica de, como se diz, agora me fugiu a palavra. De enquadramento, exatamente. Acho que um curso de capacitação, que a Secretaria da Fazenda puxasse um curso de capacitação, não falando só do MEI, mas do enquadramento para os microempresários, para os pequenos, para os MEI, para os cidadãos, que fosse periódico, seria bem interessante. E é um investimento bom, porque está investindo na população e está investindo na capacitação dela. E também o quadro técnico que a gente tem, que está pequeno agora, não é secretário. Investimento no quadro técnico, mais técnicos, fazendo serviços técnicos e que possam dar essa resposta. Pessoas certas nos lugares certos, contador no lugar do contador, o administrador no lugar do administrador, o arquiteto lá no planejamento no lugar do arquiteto. E não a questão de colocar pessoas que não têm capacidade para aquilo naquele lugar. E a gente sabe que a gente tem tentado melhorar isso dentro das secretarias e tal, mas isso aí é um trabalho que tem que ser contínuo e tem que ser, como é que eu vou explicar? Não tem que ser de 4 em 4 anos, é um trabalho que tem que fazer dentro das secretarias, porque a gente tem pessoas que trabalham, que são servidores públicos, que eles não dependem de 4 em 4 anos, eles são servidores públicos. E eu acho que esses cargos deveriam também ser assumidos por servidores públicos que estão dentro da máquina, porque esses a gente sabe que eles vão continuar, a não sei que eles queiram se exonerar, e eles vão continuar dentro do setor público. É isso, é só uma sugestão, e a questão do MEI eu acho muito importante capacitar os cidadãos em relação a isso. Acho que a prefeitura tem um papel importante nisso. As secretarias, elas têm que mostrar o trabalho, e o concurso eu acho muito interessante, porque vai colocar técnicos dentro de áreas que não tem pessoas técnicas que estão trabalhando. E a questão da regularização fundiária é outra questão que eu sempre falei com o Nilo, a gente sempre conversou. Regularização fundiária dentro de Santana do Livramento é primordial, gente. É uma maneira, para a gente arrecadar, a gente tem que saber o que tem de imóvel, né, que está regularizado e de imóvel não regularizado. É isso. Muito obrigado pela atenção. Eu espero não ter causado polêmica nenhuma, mas assim é o que eu vejo assim dentro, porque como eu trabalho agora, eu estou secretária, mas eu sou arquiteto urbanista. E eu trabalho dentro do setor e das construções. E aí eu queria só apontar uma coisinha que estava comentando com o Itacira aqui. Essas construções todas que vocês estão vendo nas cidades são construções que foram aprovadas muito há 3, 4 anos, que o investimento está chegando agora. Então, todo mundo tem a ilusão
que a construção civil está a pleno vapor em Santana do Livramento. Ela não está, ela está parando. É só um questionamento aí para o pessoal refletir e pensar nisso. Tá? E alguns loteamentos que estão entrando também não estão sendo... falta o estudo de impacto de vizinhança, falta aprovação dentro das secretarias. Então, isso daí é outra coisa que a gente sempre discutiu, eu e o Nilo, essa questão de fazer a coisa certa, entrar pelo protocolo, aprovar o projeto, seguir os trâmites dentro da Secretaria do Planejamento, seguir os trâmites dentro da Fazenda e efetivamente receber o alvará de construção. E isso não acontece. A outra questão é a valorização do profissional, arquiteto urbanista e engenheiro civil. Né? Na construção civil, você não constrói nada sem esses dois profissionais. E o que acontece é que existe muita construção irregular e não é de gente que não é abastada, é de gente que tem valores. Então, na realidade, falta fiscalização também. Então, são todos os problemas que estão todos entrelaçados e a gente fala de valores, mas a gente tem que ver esse outro lado. Por que esses valores não estão chegando dentro da Secretaria da Fazenda? Está dado. O ponto é fiscalização, regularização e mais... agora me fugiu. E dar infraestrutura para que a máquina pública funcione. Mônica, é isso. Obrigado. Concluindo para nós, secretária. Bom, espero que tenha esclarecido esse terceiro quadrimestre que mostrou os números aí que são bastante difíceis para o município. Espero que no próximo quadrimestre a gente apresente outros números para aqui na Câmara que contentem mais a população. E botando à disposição para qualquer esclarecimento lá na Secretaria, qualquer dúvida dos vereadores ou do pessoal aí, nós estamos à disposição. Obrigado. Então, em nome da Comissão de Finanças, como presidente da comissão, quero agradecer a presença dos vereadores, da secretária Mônica, do secretário da Fazenda e dos demais. Em nome do Emerson, eu agradeço também a todos os assessores que participaram. Um agradecimento ao Paulinho, o pessoal do som aí. Em nome do Paulinho, agradeço a todos aqui. A funcionária, nossa funcionária aqui, que nos serve a água e o cafezinho. E também agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência.